Olá, Pro, tudo bem? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso clube de estudos. Hoje, para nós conversarmos um pouquinho acerca deste documento aqui, Currículo Integrador da Infância Paulistana. É o currículo que antecede ao nosso currículo paulista, que foi implantado em 2019. Esse documento aqui, ele é datado de 2015, tá? Então, ele traz algumas concepções sobre a implantação desse primeiro currículo. Então, percebe, ele é mais fininho e ele vem tratar de coisas assim, mais gerais. Diferente, por exemplo, do currículo paulista, que ele traz também concepções e conforme nós formos conversando aqui, você vai perceber que o currículo paulista é totalmente embasado nesse daqui. Só que o paulista, ele detalha muito mais, ele traz vivências também do dia a dia dos professores e também tem a questão da Base Nacional Comum Curricular, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar ao máximo possível trazer uma quantidade grande de detalhes para que você possa compreender bem sobre esse documento e não sinta a necessidade de fazer a leitura. Todavia, eu vou deixar o PDF aqui para você, caso você tenha curiosidade depois de fazer a leitura e melhorar, né, intensificar os seus estudos. A minha sugestão é que você já pegue seu caderno, seu lápis ou canetas, enfim, se você for uma pessoa que gosta de fazer anotações coloridas, para que você vá já fazendo as suas anotações e assim, inclusive se você tiver dúvidas também, já vai anotando, porque conforme for, ao retomar as suas anotações, você vai conseguir responder a essas dúvidas ou você pode me mandar aqui nas perguntas depois, no comentário, que eu tentarei te responder com o maior prazer, tá? Mas então, vamos começar a conversar. Logo no início, o documento, ele tem aqui um recadinho, né, aos professores, dizendo um pouquinho qual que é a proposta desse documento. Então, primeiro, como eu já disse, vai apresentar quais são as concepções que embasam a implantação do currículo integrador da infância paulistana. E esse documento, ele foi pensado, foi escrito também e a partir de documentos que nós já conhecemos, que primeiro são as diretrizes contidas no Programa de Reorganização Curricular, o Mais Educação São Paulo. Então, a reorganização curricular e administrativa, ampliação e fortalecimento da rede municipal de ensino de São Paulo, e se não me falha a memória, a gente já tem uma aula aqui que fala sobre isso, e também sobre um documento que é muito famoso, a gente conhece bastante, e eu sempre menciono bastante ele, que é a Orientação Normativa 1 de 2013, que é a avaliação na educação infantil, aprimorando olhares. É um documento bastante interessante esse da Normativa 1 de 2013, justamente porque ele traz com mais detalhes essa questão de concepções, de qual é a concepção de infância, de criança e a visão a partir do contexto que nós professores estamos inseridos. Depois ele vem falar um pouquinho qual que é o objetivo principal do currículo integrador. Ele diz assim: promover reflexões sobre as práticas pedagógicas com vistas a um processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, que articule os trabalhos desenvolvidos nas duas etapas. Então, a preocupação principal do currículo integrador, por isso que tem esse nome, né? Porque é para integrar as duas modalidades, é romper com essa cisão que existe, tanto quando a criança sai do SEI e vai para o EMEI, porque a gente sabe que acaba que, ainda que seja educação infantil, são instituições diferentes. O bom é que agora a gente já encontra algumas unidades de CEMEI, que são as duas unidades juntas no mesmo, as duas modalidades, etapas, né, no mesmo prédio. Mas ainda assim existe essa cisão e depois da EMEI para EMF. Então o documento tem essa preocupação de, olha, por que existe tanta mudança? E a gente encontra também, se não me falha a memória, é o penúltimo capítulo do currículo paulista, que ele fala um pouco sobre essa questão de como é que nós, professores e a gestão escolar, também tem que se portar em relação à saída das crianças que estão na EMEI e estão indo para o ensino fundamental.
mas no caso aqui não é o currículo paulista, voltemos ao currículo integrador. Também o documento ele visa o quê? Garantir que as concepções, ações e registros considerem bebês e crianças reais em sua inteireza e potencialidade, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Bem, se você já estudou ao menos um pouquinho o currículo paulista ou pelo menos já assistiu aos meus vídeos que estão disponibilizados aqui sobre o currículo paulista, você já sabe mais ou menos o que significa essa questão de inteireza e possibilidade, ou, aliás, potencialidades, não é mesmo? Ainda, a partir do documento é esperado que se transforme desde o currículo, compreendido como um instrumento vivo, até a criação de espaços adequados, tanto nas salas quanto nas áreas externas, além de práticas que valorizem as interações entre os bebês e as crianças, facilitando a criação das culturas infantis. Aqui, o documento deixa muito claro que é direito da criança de seguir com os estudos sem abandonar a infância. Então, assim, quando a gente fala de estudos é até meio complicado, né? Tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente está falando de educação infantil. Mas, quando se fala em estudo, a gente está pensando nessa cisão entre EMEI e Fundamental 1. Porque as crianças, quando chegam no primeiro ano do ensino fundamental, parece que o mundo ele muda completamente. Então, ele sai de um ambiente, essa criança sai de um ambiente que era completamente lúdico, onde ele só brincava, onde tudo era voltado para ele era o centro das atenções e de repente ele chega em um outro ambiente e isso é cortado, podado. Então, é esse olhar que o currículo integrador ele traz para que a gente possa pensar, né, de tomar esse cuidado, de não fazer isso com a criança. O documento, ele é dividido em 5 capítulos, tá? Então, a gente vai conversar, na verdade, não são nem capítulos exatamente, são assuntos que nós vamos conversando, até porque se eu falar em capítulo, o primeiro capítulo ele tem uma página apenas, então, na verdade, são tópicos que vão sendo citados. Então, toda vez que eu iniciar um novo capítulo, eu vou te avisando, tá? Primeiro capítulo já começa com a seguinte pergunta: por que um currículo integrador da infância paulistana? Qual o objetivo disso? Então, novo desafio para as unidades educacionais: organizar o trabalho pedagógico para os bebês e crianças para promover a constituição por cada bebê e cada criança da máxima inteligência e das melhores qualidades da personalidade. Lembrando que este é um processo contínuo para a criança que entra na educação infantil e segue pelo ensino fundamental. Um currículo integrador da infância de 0 a 12 anos é uma resposta inicial a esse novo cenário onde o processo educativo adquire um novo sentido. Então, a gente volta no título do nosso documento, Currículo Integrador da Infância Paulistana. E olha só, um erro que a gente tem que tomar cuidado para não cair quando a gente escuta infância, a gente já pensa logo na educação infantil, mas não necessariamente, porque quando se fala em infância, a infância ela ocorre do 0 aos 12 anos. Então aqui a gente está pensando até lá o final dos anos iniciais, né? Na verdade, um pouquinho depois até, porque 12 anos, tá? Então, o currículo ele faz a gente pensar que, olha só, antigamente o ser humano ele era entendido como um produto da genética. Então ele nascia de determinada forma e ele ia crescer daquela forma e não tinha nada que pudesse mudar. Atualmente a gente entende que seres humanos eles se constituem nas relações, pelas relações com o outro. E isso significa a criança, ela nasce, claro, ela já nasce com o seu próprio conhecimento, ela, né, já tem ali algo a oferecer também, ela não é vazia, mas ela vai se constituindo, ela vai se moldando, ela vai tornando um ser social conforme ela vai se relacionando com as pessoas. E a partir dessas relações, ela vai então formando a inteligência dela
e a personalidade. Então, é justamente por isso que é tão importante, principalmente quando a gente pensa na educação infantil, as relações entre as crianças, né, os seus pares, mas também nas relações com os adultos, e o quanto o meio em que essas crianças elas estão participando ali, elas acabam sendo afetadas e elas também vão sendo afetadas, né? Quando a gente fala em afetamento, a gente está falando em afetividade. Nesse caso, a gente está falando um pouco sobre a psicogenética de desenvolvimento valoniana, tá? Claro que aqui a gente também tem Vygotsky. Vygotsky fala isso em relação a como é que a criança ela se desenvolve, que tem inclusive lá a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal, tá? Mas a gente precisa pensar nessas duas linhas. Na verdade, 3 linhas, né? Porque a gente tem Piaget, a gente tem o Vygotsky e a gente tem o Vallon também, que não é tão explicitamente abordado, mas que muito se fala dele em todos os documentos. Em um outro momento, quem sabe, trarei uma aula falando um pouquinho sobre o desenvolvimento a partir da teoria psicogenética valoniana, se você tiver interesse, tá? Chegando no capítulo 2, a gente tem assim, o currículo integrador na perspectiva de uma educação democrática. Então, veja. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre concepções e princípios. Quando a gente fala em educação, é muito importante a gente ter claro e olhar com muita sensibilidade para essa questão de concepção, né? Tanto concepção de infância, concepção de criança, concepção de educação. É muito importante que a gente entenda as diversas possibilidades de concepções que a gente pode encontrar a partir do contexto que nós estivermos inserido ou a partir, enfim, do modo como a gente olha para a educação, tá? Então aqui a gente tem concepções e princípios sobre as infâncias que pressupõem o acolhimento das histórias e das potencialidades de cada bebê, de cada criança. Nesse caso, é pensar, né? O currículo paulista, ele fala muito bem sobre isso. Na verdade, o currículo paulista não, na normativa de 2013. Olha para a sua criança, para o contexto que a sua criança vive, e a partir desse olhar, dessa interpretação sua, é que você vai ter, de fato, a concepção de criança ou de infância ali, que não são iguais a depender dos ambientes que você estiver inserido, tá? E aí o currículo ele fala assim, nesse sentido, a organização dos tempos, espaços e materiais e a proposição de vivências precisam contemplar a importância do brincar, a integração de saberes de diferentes componentes curriculares, as culturas infantis e culturas da infância em permanente diálogo. Então, não é o simplesmente brincar, é o brincar, os saberes que a gente precisa desenvolver nas crianças, possibilitar para as crianças, e aqui a gente consegue inclusive pensar sobre a matriz dos saberes, sobre repertório cultural, entende? E aí ele fala assim, a criança não deixa de brincar, nem se divide em corpo e mente ao ingressar no ensino fundamental. Então aqui é justamente o que eu falei um pouco mais cedo, entre a criança que está saindo da EMEI e a criança que chega na EMF. O que acontece com essa criança que do nada o mundo dela muda? Então, ao contrário, essa criança ela continua a ser compreendida em sua integralidade e tendo oportunidades de avançar em suas aprendizagens sem abandonar a infância. O que nos une, então, nesse caso? Quem são os bebês e as crianças que compõem os espaços coletivos da educação paulistana atual? Quais são suas formas de ser criança e viver suas infâncias? É isso que a gente sempre tem que prestar atenção, né? Pensemos nisso sempre que nós entrarmos em sala de aula. Então, qual é a criança que eu tenho aqui? Como é que essa minha criança vive a infância dela lá na casa dela? É muito importante,
Porque os conhecimentos dos professores precisa também dialogar com o currículo, né? Então, o conhecimento de olhar e enxergar a criança. Inclusive, isso a gente de alguma maneira pode dizer que é uma escutativa, tá? Então, a construção de respostas para essas inquietações aponta a necessidade permanente de subverter a lógica adultocêntrica. Ou seja, aquele olhar que a gente tinha até, sei lá, que década atrás, de que a criança era um mini adulto. Essa ideia era presente nas ciências construídas a partir do ponto de vista adulto. Então, você tem que aprender a ser já um mini adulto. Subverter essa lógica possibilita desconstruir concepções de infância cristalizadas em imagens que retratam as crianças como se elas fossem todas iguais. Como se todas tivessem a mesma história, o que justifica tratá-las de forma massificada, uniforme e anônima. Eu acredito, e você deve provavelmente concordar comigo, porque essa é uma ideia já que caiu por terra. Não é possível ainda que a gente tenha essa ideia, essa concepção tão forte como a gente tinha até outrora, né? Porque a gente já consegue pensar muito bem, a gente já discute bastante sobre essa questão de que as crianças, elas são diferentes. Elas são crianças, elas estão na idade da infância, mas elas têm vidas muito diferentes, histórias muito diferentes, entende? Com isso, eu inclusive lembro de uma menina, não sei se eu já contei em alguma aula aqui para vocês, do primeiro ano, logo no início do primeiro ano. Ela era sempre muito ativa, muito participante, muito esperta, só que teve um dia que ela tava assim muito cabisbaixa, sabe? E eu cheguei para ela e falei: fulana, você tá cansada? Ela parecia cansada, mas eu não achei que ela estivesse realmente cansada. De repente ela estaria triste, alguma coisa assim. Mas eu perguntei pra ela: você está cansada? Ela olhou pra mim e a resposta foi: eu tô por um pouco, porque eu tive que acordar cedo, eu tive que arrumar minha casa, e aí eu tive que esquentar comida pra minha irmã. Primeiro ano, 6 anos. E ela já tinha que acordar cedo e cuidar da irmã, que era bebê, porque os pais saíam para trabalhar. Então, você percebe? Essa criança tem uma infância exatamente igual a uma criança que tem o pai, a mãe em casa, ou os pais trabalhando, mas que tem uma pessoa em casa que pode cuidar e que dá todas as coisas na mão? Na verdade, não é nem dar todas as coisas na mão, é simplesmente oferecer o mínimo para uma criança. Percebe? Então, são mundos, infâncias completamente diferentes, né? Então, a gente precisa ter cuidado com a invisibilidade das crianças ao não considerar o contexto em que elas estão inseridas e também as suas singularidades. Então, isso é importante, de nós sempre nos questionarmos sobre a criança que a gente tem dentro da nossa sala, né? Porque criança é criança, ela só muda o endereço. Você já ouviu essa frase? É uma frase comum, diga-se assim, mas na verdade é uma frase equivocada e que precisa ser questionada, o currículo fala, porque o endereço não muda só o endereço, muda o endereço e muda o cenário sócio-histórico cultural dessas crianças, o que acaba que influencia, né, esse cenário sócio-histórico-cultural influencia de forma direta e permanente na forma de viver as infâncias e de produzir a identidade dessas crianças. A gente pode pensar, por exemplo, numa criança que nasceu e cresceu em uma comunidade. Então, a gente pode afirmar que a forma dela olhar para o mundo e a identidade dela foi afetada por esse meio em que ela está crescendo. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? É preciso que reolhemos as concepções e entendamos o que as crianças são capazes de pensar e desejarem e também de decidirem. Ou seja, que essas crianças, elas podem se expressar. Embora elas sejam pequenas ou muito pequenas, elas têm esse direito e elas podem. Mas aí a gente precisa pensar o seguinte: é preciso ter cuidado, né, com a perspectiva
escolanovista. Afinal, a criança não é capaz de sozinho se desenvolver. Aqui eu trago essa questão de tomar cuidado com a perspectiva escolanovista. Esse é o nome, eu tinha falado errado. É um pouco... já caiu por terra, porque agora a gente fala em construtivismo, mas ainda assim existe um pouco dessa perspectiva que era de antigamente se falar assim, a criança ela é um ser em sua inteireza e, portanto, ela é capaz de se desenvolver. E aí existia um grande erro, na verdade, que era, então eu vou simplesmente olhar essa criança e colocá-la ali em determinado meio e deixar que ela se desenvolva sozinha. Não, não é isso também. Ela não é capaz de sozinho se desenvolver. Ela precisa do adulto, no caso, o professor, para ir mediando ali, alicerçando e ajudando nesse desenvolvimento da vida dela. O currículo ele fala sobre descolonizar o currículo, que significa, portanto, dar visibilidade aos atores, às culturas e conhecimentos pouco ou nada invisíveis, como as culturas africanas, as culturas populares, indígenas, migrantes, as crianças e as mulheres, desnaturalizando assim as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, raça, formas corpóreas e sexualidade, a fim de construir possibilidades de superação das dramáticas desigualdades que marcam a vida de toda a sociedade, incluindo os bebês e as crianças, tá? O currículo integrador, ele reconhece a infância como uma construção social e histórica em que os bebês e as crianças são os sujeitos de direitos, autônomos, portadores e construtores de histórias e culturas, produzem em sua experiência com o meio e com os outros sua identidade, ou seja, sua inteligência e a sua personalidade. Isso a gente já sabe, já é muito, bastante difundida essa ideia, né, de que os bebês e as crianças são sujeitos de direitos e, portanto, portadores e construtores ali da construção das suas histórias e também da cultura deles. Porque quando a gente fala em cultura, cultura é simplesmente o que a gente vive, o nosso legado, né, a partir da nossa família, dos nossos antepassados e assim por diante. O currículo integrador, pensando sobre essa questão da criança ser um sujeito de direito, o currículo ele vem condenando essa comparação da criança ao adulto e também sobre a desvalorização das possibilidades das crianças. Às vezes a gente ainda tem um pouco de dificuldade em entender essa concepção de que a criança ela é produtora também de conhecimento, de saberes, de cultura e de história, mas é sempre importante a gente voltar e refletir sobre esse aspecto, tá? Diversos estudos apontam para a necessidade da gente escutar as crianças, que é a questão da escutativa. E é muito interessante porque quando a gente vai falar de estudo, a gente escuta falar sobre escutativa na educação infantil, porque nós estamos na educação infantil, mas a escutativa, ela é algo trabalhado dentro da psicologia em muitos campos, sabe? Inclusive, e também para se ter ou melhorar relações entre adultos. Então, não é algo que foi colocado para o trabalho com a educação infantil, não, é algo muito bem estudado e de décadas atrás, tá? Então, veja, o currículo ele fala assim: ao interrogar o mundo, a vida, os adultos e o currículo, elas influenciam e produzem transformações no cenário social, político e cultural. De quem que a gente está falando aqui? Das crianças. Esse é o papel. A criança ela tem de fazer isso, de interrogar o mundo, sabe? De querer conhecer, de querer entender. E a gente precisa possibilitar isso a elas, assim como a vida, os adultos, o currículo e etc, tá? Então, as potencialidades desses bebês e dessas crianças, ela vai se manifestar como? E diariamente.
nas formas de expressão, que são o que é chamado de culturas infantis. O modo como as crianças se expressam, essas são as culturas infantis, tá? O currículo, ele vem e fala um pouquinho assim, ó. Mas, efetivamente, o que se conhece das culturas infantis construídas nos espaços educativos? Quais seus produtos, enredos, narrativas, problematizações, proposições? Como elas dialogam com os contextos educativos? Então, será que a gente entende mesmo e está tendo uma escutativa para essas culturas infantis, né? Porque os bebês e as crianças, como já foi falado, eles se expressam na interação com o outro. E essa interação, ela vai aparecer justamente por meio de diversas expressões, formas de expressão, que são essas culturas infantis. E como que elas se revelam? Elas se revelam nas brincadeiras, nos enredos que as compõem, no uso que fazem dos objetos, dos brinquedos, dos artefatos criados, nos valores partilhados e negociados com outras crianças, nos seus interesses, interações e formas de resistência às imposições dos adultos. Então, de repente, uma criança, quando você chama a atenção dela, de repente até briga e ela se impõe, ela de repente demonstra alguma forma expressiva no rosto, ali ela está se comunicando com você. O que é que ela está querendo te dizer? Será que a gente tem uma escutativa para isso? Não só nesse caso, porque foi simplesmente um exemplo, mas em todas as situações, né? De repente, uma criança que diariamente chega de uma maneira na escola e você percebe que um dia ela chegou completamente diferente. O porquê que ela chegou daquele jeito? O que é que ela está querendo comunicar a você? E aí a criança, a depender da idade, ela não sabe falar, ela não sabe se comunicar pelas palavras. Então ela vai usar outros meios, né? É só a gente pensar no bebê recém-nascido, que qual é a primeira comunicação dele? Claro que nos primeiros dias de vida são movimentos mais involuntários, mas com o tempo o bebê ele vai percebendo que, a depender do modo como ele se mexe e quando ele chora, ele tem a atenção de um adulto. Então, ali ele descobre uma forma de se comunicar. E aí ele faz isso conscientemente, embora seja um bebê, né? E, portanto, muito pequeno. Então, bebês e crianças são sujeitos integrados, marcada desde a tenra infância pelas circunstâncias. Então, tudo isso precisa ser considerado nas nossas práticas educativas. Quando a gente conversa um pouco sobre isso e para estudar e pensar, dá até para a gente pensar que é um pouco difícil. Mas conforme a gente vai fazendo isso diariamente, isso vai se tornando muito mais simples, mais fácil. Claro que também depende do nosso querer, não é? E não vai existir grandes diferenças entre as crianças. Normalmente as crianças ali, elas têm situações mais próximas, claro. Vai existir diferenças entre elas, mas não são diferenças tão polares, entende? Isso que eu quero dizer. Então você acaba conseguindo pensar em um trabalho que possa alcançar todas as suas crianças e afetar positivamente. Nesse sentido, pensando nisso, é desafio e propósito do currículo integrador comprometido com o quê? Com a qualidade social da educação, considerar a diversidade que compõe as infâncias que habitam a cidade e se contrapor às desigualdades. Quais desigualdades existem? Porque aí quando a gente fala em desigualdade, a gente acaba pensando só na econômica. Mas não, desigualdades étnicas, raciais, etárias, de gêneros, econômicas, geográficas e religiosas. Todas essas desigualdades ou essas singularidades que condicionam aí a vida de bebês e crianças. Então a gente precisa ficar atento. É importante, o currículo nos fala que educadoras e educadores se questionem sobre as concepções de bebê e de criança presentes
na nossa rede. Como é que essas concepções influenciam as relações que são estabelecidas, na verdade, dentro da unidade educacional que você está inserido? Como que essas concepções influenciam as organizações do tempo e do espaço? Como que interferem nas experiências que são propostas para promover vivências? Mais uma vez, a concepção de criança, de infância que você tem é o que vai balizar o teu planejamento, a forma de organizar o teu espaço e toda a unidade educacional. Então, exige um olhar muito atento e aprofundado para as nossas práticas diárias dentro da escola. Não é algo fácil, mas que é necessário, uma vez que a gente precisa atender e garantir os direitos das nossas crianças na medida daquilo que nos cabe e do que é possível. E, portanto, a escuta aqui, ela é entendida, olha só que interessante, como metáfora, que significa, sobretudo, a disponibilidade permanente do adulto de estar aberto à comunicação com bebês e crianças que se expressam em múltiplas linguagens. Pensando nisso, olha só o questionamento que o currículo nos traz. E os bebês? Quem são eles? O que fazem? Eles aprendem? Resistem? Criam? Interagem? Comunicam-se? É interessante essas perguntas, né? E nesse caso, por que das perguntas? Porque o currículo diz assim: reduzem os bebês a serem incapazes, desconsideram e descaracterizam suas potencialidades, justamente por eles serem tão pequenos. Então aqui a gente ainda encontra propostas dentro das unidades escolares que são voltadas apenas para o cuidado com o corpo, com a alimentação e com a proteção, que é aquela visão ainda muito assistencialista, e que já assistencialista no conceito de apenas cuidar, dar o que é de necessidade ali para o corpo apenas, entende? E hoje já não, né? Uma vez que a gente entende que a criança ela é um ser singular, potente, então ela não pode ser olhada assim, ainda que seja um bebê. Recentes estudos, diz o currículo, sobre os bebês que habitam os espaços coletivos de educação revelam que eles constroem conhecimentos e começam a se apropriar do mundo desde o nascimento. Os adultos, no entanto, muitas vezes não percebem, não compreendem, não analisam e não reconhecem esse processo como constituição de saber. Aqui, mais uma vez, a gente tem a psicogenética avaloniana, que eu já falei para você, que a criança, ela nasce e ela é afetada tanto positivamente como negativamente pelo meio ali que ela está inserida. Não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, mas só para você já começar a pensar um pouquinho sobre essa constituição do ser humano na relação com o outro, né? No desenvolvimento com o outro. Então, os estudos mostram que a escola é um meio funcional importantíssimo, justamente porque é o meio que vai proporcionar às crianças ou aos bebês também uma grande diversidade de pessoas e uma grande diversidade de vivências, que são as coisas assim principais para que essa criança ela possa se desenvolver, para que ela possa aprender, tá? Então, a gente pergunta de novo, como os bebês se comunicam? Essas linguagens, muitas vezes, necessitam ser reavivadas nos adultos para dialogar com os bebês e perceber outros modos de sentir, compreender, agir, escutar e estar no mundo. Porque nós já somos tão adultos que nós só estamos acostumados com a linguagem oral ou a escrita.
e as crianças ainda não têm o domínio de nenhuma delas. A depender da idade, a oral ainda tem, mas ainda assim é complicado. Então, como que nós, adultos, podemos nos comunicar com essas crianças? Quais são as maneiras? Então, vejam, o currículo ele diz que os espaços coletivos de educação constituem contextos privilegiados que possibilitam aos bebês experiências de convivência com os adultos e com outros bebês e crianças. Então é importante que a gente possibilite essas culturas infantis e mais, que esses bebês e essas crianças possam se expressar das diferentes formas que eles saibam, pelo riso, pelo movimento do corpo, pelo chorar e assim por diante. Bebês, crianças ou alunos? Continuidade ou ruptura? Quais os desafios de entender a criança ao longo da educação infantil e do ensino fundamental? Essa é uma pergunta aqui, ó, feita pelo currículo, e ele diz o seguinte: o currículo integrador defende que as potencialidades dos bebês e das crianças se ampliam à medida que vivem experiências que sejam organizadas e apoiadas por educadoras e educadores e, ao mesmo tempo, sejam desafiadoras das ações, das possibilidades das crianças. É o que a gente já está acostumado a ouvir sobre vivências significativas, vivências desafiadoras e assim por diante, né? Então, percursos de aprendizagens significativos e socialmente relevantes, que de alguma maneira estará incentivando, possibilitando que esses bebês e essas crianças se desenvolvam. Então, cuidam-se e educam-se bebês e crianças que pensam e agem de forma cada vez mais curiosa e autônoma no mundo. Então, não é mais simplesmente cuida-se, agora cuida-se e educa-se, né? Eu acho interessante a gente pensar sobre essa questão de cuidar e educar, porque o currículo paulista fala que são indissociáveis, não é mesmo? Mas na verdade, para mim, acaba até sendo um pouco redundante, porque quem educa já está cuidando, né? Então, porque você vai falar, eu sou professora, então eu tenho que educar, eu não tenho que cuidar. A gente ainda escuta esse tipo de frase. Mas é isso, quando você está educando, automaticamente você está cuidando. Uma coisa é intrínseca à outra, eles são indissociáveis, como o próprio currículo paulista nos diz. Diante disso, a gente tem que pensar o seguinte, né? O currículo integrador, ele fala assim pra gente: cuidado com a antecipação das etapas. Então, a antecipação de etapas retira das crianças o direito de viver a infância, tempo que os seres humanos precisam para construir suas potencialidades que não são genéticas, mas históricas e culturais, isto é, aprendidas na relação criança-sociedade. Então, a criança tem ali aquela parte que vem de família, que é da genética, mas a criança ela não é somente a genética, como nós já vimos. Ela é formada pela relação com o outro. Então, justamente essa historicidade que vai criando na vida dela, bem como as culturas que ela vai produzindo e sendo produzida também faz parte da cultura. Então, o tempo e vivências para ampliar suas formas de ver, conceber e expressar o mundo por meio de diferentes linguagens que integram arte e ciência no complexo processo de apropriação e construção de conhecimento que envolve curiosidade, observação, atenção, percepção, pensamento, investigação, interpretação, criação de hipóteses, imaginação, elaboração de teorias explicativas daquilo que crianças e bebês vivem e observam. Então, olha quanta coisa a gente tem que possibilitar para esses pequenos. Então, a partir dessa perspectiva, o desafio que se apresenta
é justamente o de superar a hierarquização e o caráter instrucional que privilegia a fala de professoras e professores sobre o conhecimento. Diante disso, superar os treinos de linguagem escrita e o silenciamento das demais linguagens. Então, houve já uma preocupação na educação infantil, e isso acredito que antes do currículo paulista, claro que provavelmente isso ainda aconteça menos, eu acredito, mas que antes a educação infantil tinha essa preocupação de preparar as crianças, principalmente nas EMEIs, né? Para o trabalho com as folhinhas, em fazer atividades, em já saber as letras, o alfabeto. E é justamente sobre isso que o currículo integrador está falando. Cuidado com a antecipação das etapas. Nós estamos em um momento, pensando na educação infantil, em que as crianças precisam vivenciar esses momentos da educação infantil, que é justamente o que vai proporcionar a elas o desenvolvimento da personalidade, da inteligência, do ser dela. Então, antecipar é cometer um grande risco, uma grande maldade, na verdade. Mas é claro que aqui a gente tem que ter também tem que ponderar um pouco as palavras, porque não é nem 8 nem 80. Porque quando a gente fala então não vou mais trabalhar linguagem escrita, só vou trabalhar as outras. Calma, porque a linguagem escrita também faz parte de todas as outras linguagens, não é mesmo? Então, é necessário que exista um equilíbrio e que para que isso aconteça, a gente precisa prestar atenção no que é que a gente está fazendo, em quais são as nossas concepções, quais os significados que nós estamos dando, as orientações do currículo paulista, por exemplo. Aí tem aqui uma perguntinha só para incitar a reflexão, na verdade, que tá assim: onde é o parque? Que hora vamos poder brincar? Aqui não tem brinquedos? Quem será que fez essa pergunta? A gente não vai brincar? Aqui não tem brinquedo? Quem fez essa pergunta? As crianças que acabaram de sair da EMEI e chegaram no primeiro ano do ensino fundamental, porque é isso que acontece com elas, né? Então, que concepções de crianças, de infâncias se concretizam na organização dos tempos e espaços, propostas de vivências e formas de relação entre as crianças, os adultos e as crianças ali dentro da unidade educacional, né? A gente tem que pensar que bebês e crianças na educação infantil, eles não são alunos. Eles ainda não estão nessa posição de serem alunos. Eles serão alunos quando eles integrarem o ensino fundamental. E mesmo assim, ainda a gente precisa ter um pouco de olhar atento em como é que o trabalho será iniciado. Nada de ruptura da educação infantil para o ensino fundamental. É isso que o currículo integrador está falando. E o que eu mencionei lá logo no início, que é essa cisão. Por que existe essa cisão entre as fases da educação das nossas crianças? Não só EMEI fundamental, mas de SEI para EMEI também. Mas é claro que nos chama muito mais atenção da EMEI para fundamental. Porque quando chega no fundamental, já tem toda aquela questão da alfabetização, né? Então a criança, ela precisa, me parece, apresentar ali algumas habilidades que de repente elas não apresentem. E aí as professoras, os professores do ensino fundamental ficam um pouco angustiados em relação a isso. Na sequência, a gente tem aqui, quais princípios integram a educação infantil e o ensino fundamental? Integrar significa unir uma coisa à outra. Então, quais são esses princípios? Então, primeiro, organização sem rupturas, sequencial, que tenha concepções próximas. Então, aqui principalmente pensando da EMEI para EMF, não tem como mudar, é necessário existir uma sequência.
Educação sociocultural e política, então o currículo articulado à vida das nossas crianças, aos contextos, às concepções que a gente encontra dentro das nossas unidades escolares. Levar em conta as singularidades e pensar em tempos, espaços e vivências que atendam a essas singularidades das nossas crianças. Comunicação saudável entre crianças e adultos, isso é o mínimo que se espera, né? Entre professores e estudantes, ou professores e crianças, principalmente porque agora a gente já compreende bem a importância dessa relação, dessa interação entre eles, o quanto afeta positivamente ou negativamente o desenvolvimento das crianças. Então, um currículo integrador supera essa cisão interna na educação infantil, que é do SEI para o EMEI, e da EMEI com o ensino fundamental, quando promove a passagem das crianças por essas etapas com uma continuidade. Isso exige, claro, uma articulação entre as unidades educacionais. No currículo paulista, a gente tem lá no 5º capítulo, se não me falha a memória, falando sobre essa passagem. E aí, inclusive, o currículo ele nos dá algumas orientações ou sugestões de como é que pode ser feita essa transição da EMEI para a EMF, né? E aí, por exemplo, tem visitar a escola nova, a professora da EMEI passar um tempo com a turma na nova escola, frequentar os espaços. É claro que na teoria tudo é muito lindo e maravilhoso, na prática a gente sabe que é um pouco mais complicado, mas ainda assim há que se pensar dentro da unidade escolar o que pode ser feito, né? Porque não tem como ter uma receita pronta também, porque mais uma vez cada contexto é um contexto. Então, o que as unidades educacionais podem pensar? Primeiro, na organização e no uso dos tempos, aliás, no uso dos espaços, ao acesso permanente de bebês e crianças da educação infantil e do ensino fundamental a materiais diversificados, atraentes, ricos em possibilidades de exploração, em quantidade e qualidade, que se amplia quando educadoras e educadores ouvem os interesses cada vez mais amplos e diversificados de crianças. Também a gestão dos tempos, como é que é pensado esse tempo para os bebês e para as crianças, a relação de comunicação, acolhimento e escuta, a proposição e organização de vivências encantadoras e arrebatadoras da atenção e do interesse cada vez mais amplo de ação e conhecimento de bebês e crianças na educação infantil e também no ensino fundamental. Então é preciso que tanto o educador quanto a educadora ofereçam a ajuda e incentivem a criança a experimentar, a buscar a explicação dos fatos, a investigar, a planejar, solucionar problemas, enfim, exercitar o pensamento como um ser inteiro em seu encontro com o mundo. Então, a gente precisa pensar nisso. E é legal porque, assim, atualmente, as unidades escolares, tanto rede parceira como direta agora, têm recebido muito material e que, de alguma forma, auxilia-nos nesse trabalho e nessas proposições que a gente precisa pensar, né? As pesquisas mostram que seres humanos aprendem com o corpo e com todo o corpo, inclusive com as emoções. Por que eu tô falando isso? Para a gente pensar o seguinte: quando a gente vai pensar no nosso planejamento, nas proposições de vivências, o que a gente está buscando com essa vivência? Quais são as nossas intencionalidades? Entende? É muito mais do que uma mera atividade do dia a dia. É o que você vai causar, é o que
essa atividade pode afetar na sua criança, pode causar na sua criança, inclusive pensando nas emoções. Essa nova compreensão de aprendizagem rompe também com a disciplina rígida, sabe? De crianças sentadas, de crianças que se deslocam em fila e instiga a proposição de novas dinâmicas discutidas e firmadas com as crianças nas unidades educacionais, tanto de ensino infantil quanto de ensino fundamental. E aí você pode falar, mas como que eu vou andar com crianças na educação infantil se não for em fila? Calma, porque aqui são coisas que a gente precisa pensar. Existem momentos que eu particularmente acredito que a gente precise da fila, até por questão de organização, porque são muitas crianças. Mas será que a gente precisa dessa fila, dessa organização a todo o tempo? Percebe? É isso que de repente a gente pode refletir. O currículo integrador da infância, ele supera também a cisão entre o brincar e o aprender. Não deve existir essa questão de ou vai aprender ou vai brincar, entende? Existe ainda um olhar um pouco restrito para o brincar, como brincar fosse algo só de brincar. Porque, na verdade, quando a criança está brincando, ela também está aprendendo, né? Então, brincar é a linguagem que atribui sentido ao que vive e ao que se aprende. Quando a gente para pensar, por exemplo, na brincadeira do faz de conta, você tem noção da potencialidade que é, da potência que é essa brincadeira do faz de conta? E o quanto ali a criança ela já está modulando a personalidade e o ser dela? Então não é simplesmente brincar. Brincar é muito potente. Brincar é aprender. O brincar não é perda de tempo, mas é fundamental para o aprendizado, pois desafia o pensamento, a memória, a solução de problemas, promove negociação entre crianças, o planejamento, a investigação, a discussão de valores, a criação de regras. Olha só isso. E finalmente, o currículo integrador, ele supera ou ele vem para nos orientar sobre a superação entre a razão e a fantasia. Mas como assim, Lila? Bebês e crianças devem ser incentivados a conhecer, a pensar, a imaginar, a sonhar, a inventar e falar sobre suas ideias e sobre suas produções. E aqui mais uma vez eu vou falar para você sobre a psicogenética valoniana. Tem um estágio, o Valon, ele fala sobre o desenvolvimento da criança por estágios. Tem um estágio que é extremamente fundamental, que a criança ela já tem essa capacidade simbólica muito bem desenvolvida, essa capacidade de criação muito bem desenvolvida, porque para ir para o próximo estágio ela precisa disso. Caso ela não desenvolva bem isso, ela vai ter dificuldades no próximo estágio, entende? É que eu não quero aqui entrar em detalhes porque nós estamos conversando sobre o currículo, mas só para você perceber o quanto a educação infantil ela é fundamental, ela é assim preciosíssima no desenvolvimento das nossas crianças. A integralidade do processo educativo. Veja, compreende a educação como um espaço que integra vida, cultura, cidade, escola, experiência, aprendizagem, mundos distintos e complementares, como a razão e a fantasia, a arte e a ciência, o corpo em movimento e o pensamento, adultos e crianças em uma experiência inteira e socialmente relevante para a educação das infâncias. Isso é pensar a integralidade no processo educativo. É o tempo, o espaço e o contexto em que os bebês, crianças e jovens aprendem a construir
e reconstruir sua identidade em meio a transformações corporais, afetivo-emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais. Tudo isso tá assim, ó. Não tem como pensar em uma coisa só. Todas essas. Calma aí, Lila, mas todas essas o quê? Vamos lá. Identidade. Então, transformação corporal, afetivo, emocional, cognitivo e sociocultural. Tudo isso vai acontecendo na criança. Então, a sua centralidade, veja, quando a gente olha para a criança e a gente enxerga e a gente considera as dimensões do educar e do cuidar e de que ambos são inseparáveis, a gente está pensando o quê? Na sua centralidade. Então, o educando a criança e o seu desenvolvimento como ser inteiro. Não tem como ser parcial. Ele é inteiro. Então, identidade, inteligência e personalidade. Essas três coisas estão acontecendo na educação infantil. Claro que quando a gente fala em inteligência, a inteligência ela vai expandir muito mais conforme a criança vai passando para as outras modalidades de ensino. Mas quando a gente pensa em identidade e personalidade, isso acontece basicamente na educação infantil. E isso é muito sério, isso é muito importante. Então, educar e cuidar são inseparáveis. É central no desenvolvimento da criança. Então, educamos quando cuidamos. O ato de cuidar transcende as ações relacionadas à higiene, à alimentação, à saúde e não está restrito à educação de bebês e crianças pequenas. Ao contrário, apresenta-se de formas distintas e mais intensas nas relações humanas em todas as gerações. Percebe? Então, mais uma vez, educamos quando cuidamos e cuidamos quando educamos, tá? O cuidar está na observação, na escuta, na comunicação e na ação em comum que se estabelece entre adultos e bebês e crianças na educação infantil e no ensino fundamental, na compreensão e no acolhimento de suas necessidades, na consideração de sua voz, gestos, choros, linguagens que expressam seus pensamentos, desejos e vontades de saber. Cuidar e educar, é igual à formação de pessoa. Portanto, cuidar é acolher os nossos bebês e crianças. O currículo ele fala o seguinte: educa-se pela força do exemplo, das atitudes respeitosas, éticas, democráticas, exercidas pelos adultos nas relações com bebês e crianças. E isso é cuidado. Cuida-se acolhendo, ouvindo, encorajando, apoiando no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, de cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água, do planeta. Tudo isso acontecendo na educação infantil. E para a gente finalizar, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa, olha só um trechinho aqui. Nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, as modalidades da educação básica estão organizadas de acordo com 3 dimensões: organicidade, sequencialidade e articulação. A gente tem sobre esses 3 lá no currículo paulista também. Sendo necessário que as modalidades compartilhem as mesmas concepções e princípios, para que não haja rupturas entre SEI e a EMEI na educação infantil e na EMEI com o ensino fundamental, considerando que a infância não se segmenta em compartimentos desvinculados e descontextualizados, pois a criança que segue para uma nova unidade continua sendo a mesma criança. E as experiências vivenciadas em cada unidade devem ser diversas
elaboradas e específicas para pequenos grupos, porém coerentes e contínuas, apesar de não lineares, com o compromisso de garantir às crianças o direito de viver situações acolhedoras, seguras, agradáveis, desafiadoras, que lhes possibilitem apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam na sociedade. Então, a gente vai finalizando por aqui essa primeira parte do currículo. Na nossa próxima aula, falaremos um pouquinho sobre a integralidade dos sujeitos, autoria e protagonismo e assim por diante, tá, Pro? Eu espero que nessa primeira parte eu tenha conseguido te transmitir o melhor número de informações possíveis e claras, tá? Se você ficou com alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários ou também você pode me mandar mensagem lá no Instagram, porque eu acredito que por lá seja muito mais fácil de nós conversarmos. Todavia, a minha sugestão mais uma vez é que você volte em outro momento, retome as suas anotações, tente você, Pro, fazer um mapa conceitual ou um mapa mental, enfim, do que você lembra. Justamente porque o que nós vimos aqui no currículo integrador da infância paulistana não é algo novo, até porque ele é um documento de 2015. Mas mesmo que você nunca tenha tido contato com ele, você teve contato com o currículo paulista, com a normativa 1 de 2013, que é avaliação na educação infantil. Você tem contato também com as diretrizes curriculares e a gente sabe, um assunto ele vai agregando no outro. Então não é nada novo, nada que você não tenha um mínimo de conhecimento. Eu espero muito ter contribuído e nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau!